Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja, amém, irmãos. Que saudade dos irmãos, aonde você está. Espero que você esteja bem, que a sua casa, a sua família estejam recebendo diariamente uma porção de alimento da palavra de Deus. E que você esteja bem, guardado, protegido, em nome de Jesus. Amém? Hoje, em especial, esse dia 26 do mês de abril, o Senhor preparou uma palavra, preparou um momento, um culto abençoado para você. Convide sua casa, sua família, convide alguém, seus familiares, peça para entrar nesse momento no YouTube para assistir com você a esse culto que já é abençoado, amém? Amém. Vamos começar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos de número 23. Nós temos declarado esses dias, nós confessamos esse salmo, ministramos sobre ele. Salmos de número 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aonde você está? Declara: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Você pode declarar isso? Não vai faltar finanças, não vai faltar provisão, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar. Por quê? Porque o teu pastor, o Senhor Jesus, Ele está cuidando da sua casa. Aleluia. O verso 2 diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós temos declarado aqui constantemente, o deitar significa descansar. E aqui nós estamos descansando em verdes pastos. E o Senhor nos guia para águas tranquilas. Aleluia. O Senhor nos guia para paz. Refrigera a minha alma. Às vezes você está com medo, ansioso. O Senhor está refrigerando. O bom pastor refrigera a tua alma. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha passado por situações que te assolam, que te causam angústia, mal nenhum, a Bíblia diz, mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. Davi falando: olha, Senhor, por mais que eu passe por diversas dificuldades, por mais que eu passe por lutas, por mais que eu passe por guerra, eu não temerei mal nenhum. Mas a garantia que Davi tem é a mesma garantia que eu e você temos, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Eu declaro, é o óleo da alegria, é o óleo da prosperidade, é o óleo da bênção. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aleluia. Teu cálice vai transbordar. É tanta alegria, é tanta provisão, é tanta bênção que a provisão vai transbordar na sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está dizendo: olha, certamente eu tenho uma convicção, eu confio que a sua bondade, a sua misericórdia vão me seguir. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor vão te seguir todos os dias da sua vida. Você crê nisso? Você confia nele? Você crê que ele realmente está seguindo, está te atraindo, está te levando para as bênçãos dele? Hoje eu quero confessar, eu quero declarar começar confessando esse salmo. Senhor, tu és o meu pastor, tu és o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor vai me levar para pastos verdejantes, eu vou descansar no Senhor. O Senhor vai me levar para águas tranquilas, o Senhor refrigera a minha alma
nesses dias, em dias de lutas, em dias de medo, em dias de ansiedade. É o Senhor que refrigera a minha alma. Pelo amor ao teu nome, eu declaro: eu sou guardado, eu sou abençoado, eu tenho paz na minha casa, eu tenho paz na minha família. Pai, eu declaro: os meus inimigos estão se levantando, os meus inimigos têm se levantado, o medo, o desemprego, a falta de provisão tem se levantado, a enfermidade tem se levantado, os meus inimigos têm se levantado, mas o Senhor prepara uma mesa perante aos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com o óleo da alegria, o óleo da paz, o óleo da provisão, e eu declaro, vai transbordar. Em tempo de pandemia, em tempo de crise, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, a igreja vai expandir. E se você crê, diga glória a Deus, aleluia. Mas aqui eu quero encerrar declarando e confessando esse último verso com você. Davi diz: certamente, convicto, eu tenho certeza, eu tenho confiança que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero declarar: hoje a tua casa é guardada, hoje a tua casa é guardada, hoje o Senhor segue, hoje o Senhor te acompanha, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar, a bondade e a misericórdia do Senhor vão seguir você, aonde você estiver, aonde a sua casa estiver. O Senhor é tua casa, é protegida por Ele, protegida por Ele. Nós cremos, nós temos fé, uma convicção. Por isso eu quero te convidar, você que está sentado aí, você que está deitado aí no sofá, você que está de qualquer maneira, se coloca de pé. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos adorar, porque Ele é Deus de alegria, Ele é Deus de fé, Ele é Deus de bondade, de misericórdia. Por isso eu quero declarar: em Ti nós confiamos, Senhor, em Ti nós confiamos, aleluia. Eu creio no Senhor. Vem comigo! Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Declare: eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, e nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, e nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluias! Nada é impossível para o Senhor. Aleluias! Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo
cremos em Ti, Senhor, aleluia. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Em Ti eu tudo posso, não há limites, força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor Jesus, aleluia. Nada é impossível. Se você crê, nada é impossível aquele que crê. Você fecha os seus olhos aonde você está. Sinta a presença do Senhor na sua casa. Sinta a presença do Espírito Santo permeando a sua casa. Oh, adore a Ele, adore a Ele. Dê o melhor louvor a Ele nesta noite. Oh, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro pode durar mais uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, fruto na vide, o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
Deus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Somente aquele que crê, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, ainda. Declare, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, Ele está contigo, aleluia. Oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, só Tu és santo, Senhor. Nós continuamos crendo, continuamos. A nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa o que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, nós estamos crendo, continuamos crendo. É no Senhor, é na Tua palavra, na Tua verdade. Por isso, Senhor, ministra, Senhor, alcança os corações em cada casa, em cada família. Alcança. Traz paz, traz paz. Não seremos abalados, Traz Jesus. paz, traz paz. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós não seremos abalados. Oh, Jesus, nós cremos que em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de guerra, o Seu povo é separado. Nós não seremos abalados. Se você crê, declara isso na sua casa. Nós não seremos. Oh, Jesus, nosso Deus, e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. isso não seremos. Nós não seremos. Oh, Jesus. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra
nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Tu és mais forte. Ele é mais forte, Ele é mais forte, Ele é mais forte. Não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Nós não seremos. Em seu eterno Nossa confiança está em Ti, nossa confiança está em Ti, Senhor. seremos abalados, Nós confiamos, seremos nós confiamos, nós seremos confiamos em Ti. abalados. Nós declaramos, eu e minha casa não seremos abalados. Confiando em Oh, nosso Jesus. Deus. Declaramos essa verdade. Em seu eterno A nossa confiança está no Senhor. seremos abalados, Nós não seremos, seremos nós não abalados, seremos. seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor Jesus. Visita, Senhor, aqueles que agora estão com medo. Visita, Senhor, aqueles que agora estão com ansiedade. Visita, Senhor, a casa daqueles que estão com medo, com medo, com medo. Nós declaramos essa verdade. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Teu eterno amor. E nós não seremos, nós não seremos, nós não seremos abalados. Oh, oh, oh. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Declara isso na sua casa. Às vezes você tem passado por dias ruins, dias maus. O Senhor está preparando dias bons. A crise vai passar, a pandemia vai passar. E nesses dias Ele quer que você creia e viva pelo reino dEle. Nesses dias nós estamos declarando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha o Teu reino, venha o Teu reino. O Teu reino é de cura, o Teu reino é de saúde, o Teu reino é de prosperidade, o Teu reino é de paz. Venha o Teu reino, Senhor. Declaramos, declaramos. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Deus, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, queimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua
você Cante está na comigo, sua casa. aleluia. Declara joelhos isso, se declara. abalam. Os povos se Abra sua curvam, Cante, as adore, bocas adore se ele, adore ele, adore abrem, ele. as mãos se levantam pra dizer que tu és Há o um Deus, há um rei, Deus. pra dizer que tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Cante comigo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu quero desafiar você que está na sua casa. Levanta, levanta, levanta. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Nós vamos cantar esse refrão novamente. Nós vamos declarar: Deus poderoso que tem nos guardado. Nós estamos clamando pelo reino dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se posicione na sua casa para adorá-lo. Se posicione na sua casa. Levanta as suas mãos. Adore a ele, adore a ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aonde você está? Aonde você está? Você está cultuando, você está adorando ao Senhor nesta noite. Exalta o nome dele, declara o quanto você o ama. Declara o seu amor a ele, exalta, exalta, exalta. Ele é justo, ele é justo, ele é bondoso, ele é fiel, ele é misericordioso. O teu reino é cheio de bondade e de misericórdia. O teu reino é cheio de provisão. O teu reino é cheio de alegria, de paz. Recebe na sua casa, recebe na sua casa. Adore a ele, adore a ele. Adore, adore, adore. Por alguns instantes adore a ele. Por alguns instantes declara o seu amor a ele. Por alguns instantes eleva as suas vozes, as suas mãos. Eleva, eleva e declara o reino dele. O reino, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Declara a igreja te adora. Nós te adoramos. Não fique passivo, não fique passivo onde você está, na sua casa. Levante, levante, levante. Chama a sua família para adorar. Chame sua família, chame a sua família. Adore a ele, adore a ele. Declara, declara. Oh, Jesus, bondade e fidelidade.
A tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, queremos mais, mais da tua presença, Senhor, mais da tua presença, mais da tua presença. Que a tua graça, que o teu favor todos os dias possa alcançar nossas casas, nossas famílias. Oh Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, às vezes eu me preocupo para que você, quando você está cultuando na sua casa, você não apenas esteja aí deitado, apenas assistindo algo. Esse culto, apesar de ser online, é um culto de adoração ao Senhor, é um culto de alimento do Senhor, é um culto onde você deve estar posicionado para adorar. Eu sei que na sua casa você tem mais liberdade com a roupa, mas veja, é um momento que você deve se posicionar para ouvir do Senhor, para receber do Senhor. Então, enquanto nós adoramos, você levanta, você adora, desliga todas as outras coisas, não faça outra coisa, não coma nesse horário, deixa para depois ou antes, mas nesse momento adore, adore a Ele. Não faça desse momento apenas um ritual. A minha preocupação é que você receba isso, entenda isso, em nome de Jesus. Sejam dias onde você sinta que você está aqui. Você não está presente aqui, fisicamente você não está aqui, mas o teu Espírito está conosco, o mesmo Espírito que está aqui conosco, está em você, na sua casa. E eu creio que quando você adora, quando você louva, o Espírito Santo penetra no seu íntimo e você recebe uma porção. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Seja esta palavra, recebe essa palavra. Não faça simplesmente um ritual, vou assistir um culto. Nós não somos apenas rituais evangélicos. Nós somos o culto que adora, que louva, que recebe do Senhor, em nome de Jesus. Então, sempre quando eu estiver cultuando, sempre que nós estivermos com as nossas células, nossas lives, enquanto nós não tivermos esse momento presencial, eu gostaria muito que aí na sua casa, você pudesse fazer como se estivesse aqui. Se prepara para esse horário. Se prepara para esse momento. Existe um momento de adorar, existe um momento de louvar o Senhor. Então, prepara, como se você estivesse aqui conosco. Amém? Recebe, em nome de Jesus, essa palavra. Não sinta-se apenas, confortável, pastor, estou aqui de perna para cima, estou até na minha cama. Dizer para você, não é isso que nós estamos querendo, desejando. Faça segundo aquilo que o coração, o teu espírito vai aquecer. E nesse momento também é um momento que você não está aqui, mas é um momento onde nós tiramos a nossa oferta, entregamos os nossos dízimos. E mais uma vez eu quero te dar uma palavra. Às vezes você tem passado por tanta luta, está com medo, ansioso do que vai acontecer com a sua empresa, com o seu trabalho, se é que você vai permanecer empregado. Digo para você, eu sei que esse medo chega, essa ansiedade chega, mas nós estamos declarando palavras de vida para você. E hoje, em especial, eu quero declarar uma palavra para você, daqui a pouco eu quero ministrá-la, que eu sei que você vai entender que mesmo em tempo de guerra, mesmo você passando pela crise, mesmo você passando, estando incluído nela, tem uma terceira pessoa com você, tem uma quarta pessoa com você, que é o Senhor Jesus. Amém? Daqui a pouco você vai entender. Mas agora eu quero falar sobre as nossas ofertas. E se você puder abrir aí na sua casa, gostaria que você fizesse isso da mesma maneira. Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. E aqui Paulo, ele nos dá um ensinamento claro sobre a oferta em especial. E aqui eu quero falar com você, você que está na sua casa, você que está aqui conosco, você que entende a necessidade de nós continuarmos essa obra, de continuarmos exercendo aqui essa obra em Niterói, nas cidades circunvizinhas. Nós dependemos da tua revelação, do teu entendimento, da tua clareza, de quão importante é você ofertar, de quão importante é você entregar o seu dízimo. Eu louvo a Deus, porque você tem sido fiel nos seus dízimos. Eu declaro isso a cada dia, como nós temos irmãos fiéis.
como nós temos irmãos que têm entendido essa revelação do dízimo, essa clareza do dízimo, e têm nos sustentado com o seu dízimo. Mas nós temos tido algumas dificuldades financeiras em virtude das nossas ofertas. Naturalmente, todo domingo, num culto como esse aqui, nós temos oferta, nós temos cantina, nós temos algumas promoções que nós fazemos, às vezes por mês, e nós sempre arrecadamos algo a mais, uma condição financeira melhor. E nesses dias, nós já estamos há 1 mês e meio sem culto presencial, as nossas ofertas infelizmente não têm chegado. Talvez você foi fiel, mas você foi um dos poucos que contribuíram com a oferta. E eu entendo que isso talvez seja o fato de você não estar aqui presencialmente. Mas eu quero dizer para você, assim como eu disse para você, que você deve adorar, você deve receber a palavra aí na sua casa como se estivesse aqui, você também tem que ter esse coração para ofertar como se estivesse aqui. A obra continua, as coisas continuam, o aluguel continua, nós precisamos da tua provisão. E Paulo aqui dá um ensinamento, como é que nós deveríamos fazer isso. Primeira carta aos Coríntios 16, verso 1, diz assim: quanto à coleta para os santos, quanto à oferta para os santos é a igreja, amém? Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que dia é hoje, irmãos? Domingo, é o primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa. Veja o que Paulo está falando. Antes de você vir para o prédio, o que você deveria fazer? Na sua casa, você já deveria separar a parte da coleta, que é a oferta que Paulo está falando. Você já devia trazer separado da sua casa. Não é de qualquer jeito. Não é o que está no seu bolso, não é o que sobrou, não é as moedinhas que você tem no bolso sobrando. Mas é uma oferta que você preparou na sua casa. E quando você vem, Paulo está dizendo assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, veja, ele não está falando assim, sua família, ele está falando, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for, ou seja, ele está falando assim, olha, quando eu estiver aí, eu quero que tudo que nós precisamos, toda a provisão necessária, vocês já tenham, que eu não precise fazer, que eu não precise buscar em outro local, mas que a própria igreja tenha contribuído. Então aqui tem alguns princípios, alguns pontos primordiais. Então Paulo fala, olha, é no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, hoje é o primeiro dia da semana. Todo domingo, na sua casa, quando você viesse para o prédio, você devia preparar uma oferta. Pastor, mas eu não estou indo para o prédio. Eu sei que isso tem sido problema. Nós estamos criando um mecanismo para chegar até você, para que você possa cumprir esse princípio, que você possa abençoar a igreja. Você pode transferir, você tem aí os dados das contas, você pode transferir, você pode depositar, mas pastor, eu não consigo, não estou saindo de casa nesse dia. Você vai ligar para o seu líder, ele vai buscar essa oferta, não importa o valor, meu irmão. Primeiro que nós temos que entender que você, esse princípio, tem que ser fiel na sua vida. Você está cumprindo, então nós queremos te ajudar a ser fiel, amém? Então a primeira coisa que ele fala, no primeiro dia da semana. Em segundo lugar, deveria ser pessoal, porque Paulo fala, cada um de vós. Eu sei que quando você oferta pela família, mas quando você pensar nisso, sempre pensa em quantos membros tem a sua casa, quantos membros tem a sua família, para que você possa fazer pela família. Amém? Mas ele fala em terceiro lugar, que essa oferta deveria ser proporcional. Pastor, o senhor disse para mim então que essa oferta cristã, ela tem 3 princípios. Sim, ela é regular, todos os domingos, ela é pessoal, cada pessoa, e ela é proporcional. Proporcional ao quê? O que significa essa oferta proporcional? Cada um deveria abençoar, cada um deveria dar, de acordo com a sua condição financeira. Eu sei que aqui mesmo tem irmãos que ganham mais, outros ganham menos. Eu sei que aí tem pessoas que ganham mais, você talvez esteja entre os que ganham mais, ou você pode estar entre aqueles que ganham menos. Então Paulo está falando, ó, dá segundo a proporção que você tem recebido. Por quê, pastor? Porque é para o Senhor. É para o Senhor. Então o dízimo, eu sei que você foi fiel. Se você ainda não entregou, porque talvez você não tenha recebido, faça isso nesse final de semana. Nós precisamos do teu dízimo. Precisamos, como igreja, dar continuidade a tudo aquilo que temos como projeto, não só espiritual, mas projeto físico.
Mas aqui ele fala da oferta. E nós estamos desafiando você, por pessoa, a entregar R$21. E eu disse, pastor, R$21? Por que 21? Porque foi 21, foram 21 dias de jejum que nós fizemos, é R$1 por dia. É apenas um simbólico. Veja, até eu e meus líderes não queríamos colocar números. Para quê? Para que você pudesse sentir no seu coração. Mas veja, R$21 talvez para alguns é impossível de dar. Pastor, eu tenho 5 pessoas na minha casa. Eu não tenho esses 100 e poucos reais para dar. Eu entendi. Você não vai dar, você vai dar segundo o seu coração aquilo que você pode. Mas para alguns é pouco. Você tem ganhado muito, você tem sido muito abençoado. Então para você, R$21 talvez não significa nada. Se você tem 3, 4 pessoas na sua casa, você pode abençoar mais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Dá segundo aquilo que você tem recebido, proporcional ao que Deus tem te dado. Então nesses dias o seu líder vai entrar em contato com você. Alguns já fizeram, alguns já têm declarado, entendido. Mas se você ainda não fez, eu quero te pedir em nome de Jesus. Amém? Seja fiel, continue entregando seus dízimos, continua entregando as suas ofertas. E eu quero orar por você. Quero declarar em nome de Jesus Cristo. Você que já entregou seu dízimo, você que está entregando a sua oferta nesses dias, onde você está, fecha os seus olhos. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o Senhor. Primeiro eu te agradeço pela fidelidade desta igreja, pela fidelidade de cada um dos irmãos, que tem sido bênção nesta obra, bênção na sua obra. Pai, abençoa a vida deles, guarda, Senhor, a cada um deles. Pai, no nome de Jesus, que não seja tocado, Senhor, naquilo que é deles, naquilo que o Senhor já deu a eles, que é a sua provisão, os seus bens. Eu declaro que em tempo de crise eles vão prosperar, eles são abençoados. Por isso eu declaro, nesses dias, vamos ouvir testemunhos de milagres financeiros no nosso meio, milagres de provisão financeira no nosso meio. Eu declaro, Senhor, que aqueles que às vezes têm pouco, vão semear e vão receber muito, vão receber 100 vezes mais, porque o Senhor é fiel. Nós cantamos isso, nós declaramos isso, e Ele vai sentir na sua casa a provisão, a fidelidade do Senhor. Então eu declaro sobre a sua vida, você que é dizimista, você que é ofertante, seja cada vez mais abençoado, seja cada vez mais próspero no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, não deixe. Hoje é domingo, faça lá, separa aí na sua casa a sua oferta, faça a sua oferta. Deus vai te abençoar tremendamente, como eu sei que já tem feito. Amém? Nós vamos ver o Videira News agora. Prepara que Deus tem uma palavra poderosa para você, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos orando pela nossa nação e ontem tivemos a oportunidade de orar em frente ao nosso prédio. Confira aí o que aconteceu. Tuas mãos eu nada temerei. Também uma campanha de arrecadação de alimentos. Caso você ainda não tenha contribuído, ainda dá tempo. Entre em contato com o seu líder, que ele estará buscando na sua casa. Continuaremos com a live do Pastor Valmir às 10 horas de segunda a sexta, como também
a nossa célula às quintas-feiras, às 20 horas. E desde ontem começou a nossa live para casais, que vai acontecer todo sábado às 19 horas. Irmãos, esse tem sido tempo de edificação. Se envolva! Tuas mãos eu nada temerei. Esse foi mais um Videira News. Até a próxima! Aleluia, amém. Se você chegou agora, você não participou da primeira parte de um louvor, de uma adoração ao Senhor, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu quero declarar nesses dias que o Senhor tem visitado a nossa casa poderosamente. Eu creio que o Senhor tem visitado a sua casa, a sua vida. O medo, a ansiedade, a angústia tem saído. Tenho declarado isso, temos orado por isso. Ontem você viu aqui no Videira News. Ontem nós oramos aqui pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, oramos pela nossa nação. Que o Senhor use de misericórdia sobre a nossa nação. Que o Senhor cure a nossa nação. Para a nação, para o povo lá fora, nós precisamos da misericórdia de Deus. Para nós só precisamos crer que já somos guardados. Amém? Mas eu tenho ministrado diariamente uma palavra através de lives pelo Instagram. E muitos irmãos têm entrado em contato conosco, mandado mensagem, pessoas de toda parte, não só daqui da nossa igreja, mas irmãos de fora. E eu vejo mensagem de pessoas que estavam muito angustiadas, com muito medo, por causa de circunstâncias que já viveram, circunstâncias que estão vivendo. E o medo toma o coração dessa pessoa. E na hora que vem uma crise, na hora que vem mais uma guerra como essa, pandemia, ela gera mais angústia. Fala, puxa, de novo, mais uma vez, eu vou ter mais uma guerra. Então, todos nós temos passado por momentos de lutas. Todos nós passamos por momentos de tribulações. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. E ontem eu ministrei algo na live, que eu falei, olha, 11 motivos dos quais o Senhor permite às vezes o sofrimento na nossa vida. Se você não ouviu, eu posso te mandar a mensagem. Mas eu falei porque tem das 11, 10 razões, são aquelas que às vezes são consequências de atos, de escolhas que nós fazemos. Mas a 11ª eu fiz questão de encerrar com ela. A 11ª razão que às vezes nós passamos, que o crente, o justo, passa por um problema, por um sofrimento, é para que haja manifestação da glória de Deus. Irmãos, e eu tenho tanta clareza disso, tanta convicção, tantas lutas que eu já passei, tantas guerras que eu já passei, e quase sempre, quando a gente vem a luta, quando vem a guerra, qual é a tua oração? Para que você não passe por ela. Pastor, eu não quero enfrentar essa doença, eu não quero enfrentar o desemprego, eu não quero enfrentar a falta de provisão financeira. Amém, eu creio nisso, eu creio que essa é a oração principal nossa. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou é justamente essa, a oração do Pai Nosso. Ele fala, livra-nos do mal. Então livra-nos, Senhor, desse tempo ruim, livra, Senhor, do desemprego. Mas veja, não há na palavra de Deus, em momento algum, há um versículo dizendo que o Senhor vai nos poupar de passar pela guerra. Pelo contrário, sempre Ele fala, olha, vai haver aflição. Nós temos declarado esses salmos, né, o Salmo 23, o Salmo 91, e se você prestar atenção nos versos do salmista, ele está dizendo assim, quando nós passarmos por tal problema, quando nós passarmos pelo vale, o Senhor está dizendo que Ele vai estar conosco. Então, nesses dias aqui, nem todos serão poupados. É difícil eu falar isso. Eu quero proclamar que nós somos guardados, que nós somos protegidos.
E normalmente essa palavra proteção é para não passar pelo mal, é não passar pela luta, é não ter a doença. Ou seja, nós estamos falando de um tempo, mas às vezes você já está em uma luta, você já está numa guerra, você já tem uma enfermidade, você já estava passando por uma luta. Então, não há na palavra de Deus nada, nenhum verso que diz assim, que nós seremos poupados da luta, que nós seremos poupados da crise, que nós seremos poupados da pandemia. Não existe. Existe que nós sairemos dela, fortalecidos, abençoados, guardados. Mas há uma questão. Alguns de nós seremos atingidos. Alguns de nós já fomos atingidos por outras crises, por outras circunstâncias, por outras enfermidades, sim ou não? Eu já passei por tanto problema, irmãos, tanta guerra, tanta luta. Então, talvez nesse tempo, você que está me ouvindo na sua casa, talvez nesse tempo, você já passou por tantas lutas, tantas guerras. E o que te fez forte? O que te fez literalmente sair vencedor? É você confiar naquele que esteve com você na luta. Confiar naquele que esteve com você na doença. Confiar naquele que esteve com você na falta de provisão, naquele momento difícil. Quantos testemunhos nós ouvimos? Que em tempos difíceis a pessoa perde o emprego, mas a provisão de Deus, a glória de Deus manifesta. Quanto tempo nós vemos que pessoas estão enfermas, mas ela recebe uma visitação do Espírito Santo para que Deus manifeste a glória nela de uma outra maneira. Ela está enferma, ela está contaminada por uma doença. E às vezes a gente fala, pastor, mas eu quero dar o testemunho que Deus não atingiu a minha casa, Deus guardou a minha casa. Glória a Deus, ore por isso, continue orando por isso. Mas a pergunta é, qual é o melhor testemunho? É ter passado pela... Eu estou falando do testemunho de alguém que crê, de alguém que sabe quem é que guarda, alguém que protege. Então qual é o maior testemunho? O maior testemunho é essa crise vai acabar, você não chegou, teu emprego não foi tirado, não faltou provisão financeira para você, o vírus não chegou na sua casa, na sua família, ninguém foi atingido, a sua empresa, você que é empresário, não foi tocada, você não perdeu nada, às vezes você até vendeu mais. Olha que bom dar um testemunho desse. É muito bom você poder falar, fui guardado, fui protegido, fui abençoado, prosperei em tempo de crise. Mas eu quero te falar, o maior testemunho não é ser guardado em tempo de crise. O maior testemunho que você nunca vai esquecer, que sempre você vai falar, é que no tempo da pandemia, no tempo da crise, você foi atingido, mas você saiu fortalecido. Irmãos, o pastor Luiz sempre fala algo. Eu falei, irmão, eu não tenho testemunho. O que ele quer dizer com isso? Falei, irmãos, eu nunca fui um jovem rebelde, eu nunca usei droga, nunca me prostituí, casei com uma mulher só, nunca tive outras namoradas, eu passei por dificuldades financeiras, mas nunca passei fome. Então, o testemunho dele parece assim, ele quer dizer, o que ele quer dizer, eu não tenho testemunho? Eu nunca passei pelo vale. Eu nunca tive num leito de morte. Eu nunca tive uma doença que os médicos, todo mundo fala, não vai haver cura, não tem jeito, não vai curar. Veja, ele diz isso. Então, quando ele fala isso, ele fala, eu não tenho testemunho. Mas, na verdade, esse é o testemunho que às vezes nós queríamos. Ah, pastor, eu queria esse testemunho. Nunca ter passado por luta. Nunca ter passado por um problema financeiro tão ruim, tão drástico. Eu sei que você quer isso. Não tem nada de errado você orar por isso. Mas veja, como cristãos que nós somos, o maior testemunho é você saber que quando você entrar na fornalha de fogo, alguém está lá com você. Quando você estiver no leito de morte, alguém estará com você. Eu disse isso para o Cadu esses dias, eu ouvi o pastor Luiz falando exatamente isso. E nós temos um pastor amigo, espero que tenha boas notícias dele, espero que ele já tenha sido curado. Mas ele está onde? É um pastor, um homem de Deus. Ele está num CTI, numa UTI, estava entubado. Na fase mais crítica da doença. Veja, nós oramos para que ele não vá para lá, que ele não, com certeza ele orou para que ele não pudesse estar lá, mas o maior testemunho vai ser o momento que ele vai sair de lá. Por quê? Porque naquela UTI não tem ninguém.
É vazio para o homem natural. Mas para o homem de Deus, sempre teve alguém lá. Para o homem de Deus, Deus esteve com ele o tempo inteiro. Deus está lá naquela UTI, naquele CTI com esse pastor Marcelo. Deus está guardando a vida dele, eu tenho convicção disso. Mas é o testemunho. Então quando o pastor fala assim, ele está dizendo assim, olha, o maior testemunho, o melhor testemunho nosso, não é não ter passado pela guerra, não é ter passado por uma circunstância. O maior testemunho é você ser atingido, a sua casa ser atingida, o seu corpo físico ser atingido, e você sair com a vitória. Porque alguém esteve com você. E esse alguém é Deus. Então, e alguns desses males que nós estamos falando nesse tempo, nessa pandemia, nesse vírus, pode ser outro problema, pode ser outra circunstância, em outro tempo, em outro momento. Dificilmente aqui, eu disse isso esses dias, muitas pessoas falam, né, é um jargão que não tem na Bíblia, muitas pessoas, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Sinceramente, eu conheço muito poucas pessoas que vieram pelo amor. Talvez você seja uma, glória a Deus por isso. Mas dentre as que vieram pela dor, eu fui um. O meu testemunho é de dor, de um problema no casamento, um problema que estava praticamente insustentável, não havia poder para restaurar, naturalmente falando. Mas alguém entrou no meu casamento, alguém entrou na minha vida. E hoje o que eu testemunho não é de não ter tido problema no meu casamento, eu queria ter falado isso. Mas o que eu proclamo hoje é que o meu casamento entrou uma terceira pessoa. É o Espírito Santo, ele selou o meu casamento. E hoje eu tenho um casamento diferenciado, guardado, abençoado. Por quê? Porque a vitória vem quando você passa por ela. Como é que você vai experimentar de vitórias se você nunca passar? O Cadu, ele foi jogador de futebol. Como é que ele pode falar que em um tempo que ele jogou bola, ele foi vitorioso se ele nunca entrou num jogo? Se ele nunca fez parte do time. Ele só falava que jogava, mas ele nunca jogou. Ele nunca fez parte da equipe. Você só vai falar que é vitorioso, não porque o seu time ganhou, mas porque você ganhou. Você estava junto, você participou do sofrimento, daquele dia a dia, daquela correria, do treinamento do seu time que você joga. No final você pode falar, você ganha uma taça, você ganha um troféu, ele tem um preço diferente, sim ou não, irmãos? O preço é diferente, porque quando você ganha uma medalha, você já viu aquelas Olimpíadas? As pessoas que ganham aquela medalha, seja terceiro, segundo, primeiro lugar, quando ele sobe lá para receber aquela medalha, tem um peso diferente, porque ele esteve lá na luta, ele esteve na guerra. Então, às vezes, alguém vai me ouvir, alguém da nossa casa, da nossa família, tem pessoas que estão no leito do hospital, como nós temos esse amigo. Está no leito do hospital, e agora você fica pensando, pastor, o que vai acontecer? Ele está lá no leito, não tem ninguém com ele, eu só estou orando, eu orei para não ir, agora ele entrou. Ei, não perca a sua fé. Aquele que poderia estar com esse ente querido seu, é aquele que nós mais queríamos que estivesse conosco, é o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Mas aí você olha para um leito de hospital, fala assim, meu Deus, chegou, nós precisamos de um tratamento, nós precisamos da cura. Deixa eu dizer para você, o maior milagre já está com ele. O maior milagre já está lá. Quem é? É Jesus. Então nessa situação, se você já está na crise, se você já perdeu o seu emprego, você está vendo a sua empresa fechada e não está vendendo, e você está no meio dessa crise financeira, você está no meio dessa pandemia, você está com um problema no seu casamento, porque agora a dificuldade, o dia a dia, deixa eu dizer para você, esse é o momento que você tem que entender que tem uma terceira pessoa que faz parte do seu casamento. Você tem que entender que tem uma pessoa que não te abandonou, que não vai te abandonar, é uma garantia que o Salmo fala. O Senhor não vai nos abandonar, nunca vai nos abandonar. Nunca. Então quem é que está no leito do hospital? Quem é que está no meio do seu casamento? Quem é que está nas suas finanças? Naturalmente acabou para você. Você está no meio da guerra. Você está no meio da luta. Se você estiver focado só naquilo que Deus pode fazer antes do problema, não, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai livrar a minha casa. Eu quero mais uma vez, eu quero dizer para você, não tem nada de errado nisso. Essa é a oração nossa mesmo.
Mas se você já está no meio da crise, se você já está enfermo, se você já teve área econômica abalada, perdeu seu emprego, a sua empresa está afetada, agora é você declarar: o maior testemunho vai chegar na minha vida, porque o Senhor está comigo. Irmãos, eu sempre digo algo: pastor nenhum fala, tanto que o pastor Luiz fala isso. Irmãos, eu queria ter um testemunho forte para dar. Eu queria ser, todo pastor, ele passou por um teste já, na sua maioria. Ele passou por um teste que faltou dinheiro, um teste de problema no casamento, um teste de uma enfermidade. Por quê? Porque quando a gente passa por uma situação, o testemunho é mais forte. Imagina, Arlia, você vê uma pessoa sendo curada de câncer. Oh, glória a Deus, aleluia! A gente vai orar e falar assim: Senhor, nunca permita que esse câncer chegue na minha casa. Mas tem pessoas que o câncer chegou na sua casa. E aí? O que você entrega? A tua fé é abalada, a tua esperança é abalada, o medo chega. É nessa hora, é esta palavra que eu quero para você. É essa hora, se o câncer chegou, a doença chegou, o desemprego chegou, é a hora que você fala: agora o milagre também vai chegar. E eu vou ter um testemunho. Eu vou ter um testemunho para dar. E quando você tem um testemunho para dar, acredite, ninguém vai desconfiar, ninguém vai desmentir, ninguém vai achar diferente de que você tem o favor de Deus. O favor de Deus, ele vem quando eu estou no meio da crise. Não, pastor, eu quero o favor de Deus para não entrar. Sim, amém. Mas o maior milagre é quando você está no meio da crise, quando você está instalado lá. Então nós precisamos orar, não para passar essa situação, não para passar simplesmente essa crise, mas a nossa oração é: Senhor, se eu estiver no meio da crise, que eu possa crescer, que eu possa aprender, que eu possa ser aperfeiçoado nesse tempo. É isso que eu peço. Fica comigo. Então a palavra que eu tenho hoje para você é: convide o Senhor para entrar na sua fornalha. Convide o Senhor para entrar no meio da crise com você. Porque em algum momento ela vai vir. Se ela não veio em outras áreas da sua vida antes, até pela sua própria conversão, eu creio que alguns dos irmãos que estão aqui se converteram no meio de crise, no meio de dificuldade. Você aceitou Jesus na hora da dor. Você já sabe o que eu estou falando. Mas às vezes você esquece, com o passar do tempo você vai esquecendo. Veja, como é que você vai esquecendo? A vida cristã passa a ser apenas uma religião para você. Versos que nós estamos confessando, salmos que nós temos declarado, confessado todos os dias, passa a ser apenas é letra, é logos. Não, irmãos, a palavra de Deus para nós todos os dias é rema, é vida. Mesmo debaixo de crise, mesmo debaixo de problema, mesmo debaixo de circunstância, se a pandemia chegar, se o vírus chegar na minha casa, eu oro para que não chegue, mas se eu chegar, eu tenho paz, porque eu sei quem vai estar comigo. Veja, Jó foi um homem que passou a vida inteira dele religioso. Jó é um homem temente a Deus, oferecia holocaustos, ofertas, sacrifícios. Só que ele passa por tanta luta, tanta crise com a permissão de Deus. Muitas das lutas vai ser com a permissão de Deus. Muitas das enfermidades que chegam, não é Deus que manda, nunca. Mas muitas das circunstâncias que você vive, que eu passo, tem a permissão, tem a mão de Deus. Para quê? Você olha a live que eu falei, 10 motivos. Mas hoje em especial, eu estou falando para você, é para que manifeste a glória de Deus na sua vida. Jó foi esse homem. Passou por tanta luta, tanta dificuldade, tanta crise. Mas lá no verso 42, verso 5, ele fala algo com verso que às vezes estão nas traseiras de caminhão, estão em adesivos. Às vezes está lá na sua casa, mas você nunca entendeu. Jó fala: olha, eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Por que Jó falou isso? Porque Jó cria na palavra. Mas quando ele passou pela crise da doença, quando ele passou pela crise da falta de dinheiro, quando ele passou pela crise do falecimento dos seus filhos, ele teve uma revelação de quem era Deus.
Jesus entrou na vida dele com revelação. Falo Jesus tipificado. Então, quando ele creu, ele falou, olha, os meus olhos agora te veem. Você vai entrar, às vezes, na crise. Não estou declarando, não estou te amaldiçoando, mas eu estou dizendo, não há. Às vezes, alguns de nós vão passar. Alguns de nós, às vezes, estão passando. Se você está nessa crise, por algum momento ela te pegou, ou em alguma área ela te pegou, ou outra coisa que está acontecendo na sua vida, agora é a hora de você falar como Jó falou. Eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Por quê, pastor? Porque você vai sair dessa crise fortalecido. Você vai sair, essa é a garantia, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos abandona. Você não vai estar no leito do hospital sozinho, porque o Senhor vai estar lá. Pastor, que garantia é essa? Os Salmos de número 103, verso 7. O salmista, ele fala da parte de Deus. E diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha que palavra. Você sabe o que significa? Duas palavrinhas básicas aqui. Ele diz assim, o salmista fala, olha, o Senhor fez conhecidos os seus caminhos. Você sabe o que é os caminhos do Senhor? É a palavra dele. É a condução, é a maneira como ele age, a maneira como ele faz. E na sua palavra nós ministramos todo domingo, toda quarta nós compartilhamos. Você lê ela, você tem o seu devocional, você conhece os caminhos, os desígnios de Deus. O que o Senhor quer para você, Carlos? O que o Senhor quer para você, Alexandre? É os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são esses. E o Senhor fala, olha, eu estarei com você o tempo todo. Eu não vou te desamparar. Eu não vou sair da tua presença. Aleluia. Mas o salmista diz uma outra palavrinha aqui, que também os seus feitos aos filhos de Israel foram feitos. Foram conhecidos os feitos de Deus. Pastor, o que é os feitos? É a manifestação da glória de Deus. Não existe a possibilidade de nós, como povo de Israel, como povo, como igreja, nós precisamos ver os feitos do Senhor. Nós precisamos ver os feitos nesse prédio, o milagre de Deus fazendo aqui. Nós precisamos ver o milagre na nossa casa. Nós precisamos ver o milagre na nossa família. Nós precisamos ver o milagre da cura. O que é isso? É a glória. Quando você testemunha os feitos de Deus. Eu testemunho que eu vou casar, Deus me abençoou, Deus projetou. Eu testemunho que eu vou ter um carro agora. O que é isso? É os feitos de Deus, para que você dê glória a Ele. Eu quero declarar que em tempo de pandemia, se você passar por essa crise sem nada, glória a Deus. Mas se você entrar na crise, se você perder o seu emprego, se a sua empresa foi afetada, eu quero dizer para você, o final é muito melhor do que o princípio. O final é que você vai levantar suas mãos e vai dar glória a Deus. O salmista lá no verso 40, Salmos 94, verso 14, ele diz isso. O Senhor disse que não vai nos abandonar e nem vai nos desamparar. Duas palavrinhas fundamentais em tempo de crise. O Senhor não abandona e o Senhor não desampara. O que quer dizer isso? Ele vai estar junto. E Ele vai dar provisão. Provisão na sua casa todos os dias. Irmãos, pensa comigo. Se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, nós nunca alcançaríamos o nosso maior potencial de fé. Qual que é o maior potencial de fé que você tem? Quando é que você exerce a maior fé que você tem, Márcio? Na luta, na guerra, na adversidade, na circunstância. Então, Deus sabe disso. E Deus trabalha também para que isso seja elevado em nós, que a nossa fé cresça em circunstâncias desconfortáveis, como essas, que alguns já estão passando, alguns podem estar passando, e talvez alguns vão entrar. Pastor, o senhor veio aqui para falar a palavra de morte, não, eu vim para dizer para você, confia no Senhor em qualquer momento da sua vida, qualquer tempo da sua vida. O Senhor quer manifestar maior glória na sua vida. Então maior glória, maior testemunho é quando você está na luta. É quando você está no meio. Então Ele quer fazer com que nós possamos ser aperfeiçoados. Que há um potencial de fé declarado em cada um de nós aqui. A sua fé só é declarada em tempo de crise. Em tempo de circunstância. Então, quando você passar, é muito mais fácil depois que você testemunhar.
olha, eu estava no leito, olha, eu perdi o emprego, mas você vai ver o resultado disso. Você vai ver o que Deus vai fazer com isso. Depois você vai testemunhar. E quando você testemunhar, você vai ver o favor de Deus, Márcio. Você vai ver o favor de Deus, Carlos, Alexandre, as irmãs. Nós veremos o favor de Deus na nossa vida. E quando nós vemos o favor de Deus, eu posso chegar para alguém e apresentar Jesus para ele. Ele fala, eu vi Jesus na sua vida. Eu vi o quão forte Deus é na sua casa. Se você não tem testemunho, fica difícil até de pregar. Essa é o senso que o pastor Luiz fala, irmãos, eu preciso de um testemunho. Porque eu falo de Jesus para as pessoas no início, mas eu nunca tive problema. As pessoas falam, você é um cara certinho. Deixa eu dizer para você. Como o Senhor não fala que nós vamos ter garantias, que nós não vamos passar, pelo contrário, Ele fala que nós vamos passar por tribulação, mas Ele dá uma segurança para nós. Veja o que diz Isaías, capítulo 43, verso 2. O profeta Isaías fala da boca de Deus aqui, ele diz assim, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Fala comigo, eu serei contigo. Nunca se esqueça que Ele não vai te abandonar. Então, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai afundar. Você não vai afogar. E ele continua, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que o Senhor está falando? Água, rios, fogo, são sinais de quê? Tribulação. Ele está dizendo para nós, olha, eu não estou dizendo que você não vai passar. Eu estou dizendo que eu vou estar com você. Eu vou estar contigo. Essa é a garantia que nós temos. Então, quando ele afirma isso, que pode chegar inundação, pode chegar fogo, pode chegar rios de água, de tempestade na nossa casa, eu tenho a paz. Porque em toda adversidade, o Senhor vai estar comigo. Então a chave aqui desse versículo é que Ele vai estar comigo. Em tempo de tribulação, convide Ele para estar com você. Em tempo de pandemia, convide Ele para estar com você. Então não é só oração para livrar, mas é para Ele estar com você. Para Ele estar com você no tempo de guerra, em tempo de luta. O Senhor está dizendo que o fogo não terá poder nenhum sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele vai derramar do favor de Deus sobre você. Em tempo de luta, de crise, acredite. Pastor, por que nós deveríamos estar em paz em tempo de guerra, em tempo de luta? Pode ser que você esteja tentando sair de algo hoje que você está atravessando. Já veja, é uma crise antiga, é algo que já há muito tempo está acontecendo com você. Não tem nada a ver com o momento da pandemia. Quando estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, o que acontece conosco? Medo, ansiedade. Então, eu não vim aqui para dizer simplesmente para você, olha, vamos orar para que Deus livre você. Eu recebi uma ligação de uma irmã, já faz uma semana, e ela estava apavorada. Porque nós temos orado o Salmo 91, Senhor, guarda a nossa casa, protege, o sangue do Senhor já protegeu, mal nenhum vai suceder. Só que, olha que ela viu que o marido dela teve sintomas do coronavírus. Veio febre, veio tosse, ela apavorou. E esse apavoramento tem a ver com isso. Porque você acha que o Senhor só está livrando você antes de entrar. Não. Eu disse para ela, olha, o maior testemunho que tem agora é porque não é, foi provado que não é, nós oramos, declaramos, e ele foi curado de uma gripe, de algo que ele teve. E se era um coronavírus, se era uma pandemia que estava localizada na casa dele ali, ele foi livrado. E agora, qual é o poder? Você tem poder para falar, o meu marido foi curado, o meu marido foi livrado. No meio do medo, mas quando você ora pedindo para Deus entrar com você, vem paz. Sim ou não? Essa é a paz. Então, quando nós ministramos essa palavra, é para que você tenha paz. Deus pode até não te livrar do processo. Deus pode até não te livrar do problema. Mas eu tenho uma convicção, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. O Salmo 41:3 é um salmo meio, às vezes você fala, pô Senhor, a gente não quer enfermidade, a gente não quer doença. Mas veja, o Salmo 41, verso 3, o Senhor diz assim, o Senhor, algumas versões são diferentes, mas essa minha está dizendo assim, o Senhor o assiste em seu leito da enfermidade e na doença.
Está dizendo, olha, o Senhor está cuidando de você. Talvez lá no hospital, está cuidando da sua enfermidade, está cuidando da doença. Ele está assistindo você, Ele está cuidando de você, Ele não desampara você. Alguns irmãos sabem do que é isso. Tem convivido com isso. Mas a paz vem, porque termina o verso 41:3 do Salmo, dizendo assim, e o Senhor lhe afofas a cama. Uau! O Senhor afofa a cama. Eu não sei se vocês são do tempo, mas a minha mãe é dessa época. Eu sei que as mais antigas que estão me ouvindo são dessa época também. Mas quando ela ia preparar a cama, colocar a roupa de cama, lençol, o que ela fazia? Ela batia o lençol, fazia assim, a coxa, e ela batia afofando. O que é isso? Preparando a cama para aquele filho que viria ali. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor está cuidando da sua cama. O Senhor está afofando a sua cama. O Senhor está tendo um zelo com você, mesmo debaixo de doença, mesmo debaixo de enfermidade. Veja, o salmista está dizendo isso porque é zelo, é cuidado, o Senhor não abandona. Então o Senhor promete assistir mesmo num leito de enfermidade. Mas pastor, eu não quero chegar lá. Eu sei que você quer ser curado antes. A promessa da cura antes, ou seja, não atingir a doença. Mas a promessa do Senhor é para a cura da enfermidade também. Esse é o resultado. Você se sentirá cada vez mais dentro, fortalecido na tua fé, depois que você passar por esse leito de enfermidade. Diga glória a Deus. O Salmo 23, verso 4. Nós começamos o culto hoje, confessando ele. E Davi está falando aqui, ele diz assim, capítulo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Veja, Davi, não vou contextualizar aqui, mas ele estava amedrontado, ele estava passando por circunstâncias difíceis. Ele estava caminhando pelo vale da sombra da morte. E o que ele falou? Qual é o princípio maior nesse verso para nós? Qual é a ênfase desse verso que eu quero te dar? Não é que você vai passar, infelizmente alguns vão passar. Mas é que Davi falou que ele não temeria, porque mal nenhum chegaria na vida dele, porque ele falou uma frase aqui que você precisa falar. Porque o Senhor está comigo. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia, o Senhor está comigo. Então quando você convida o Senhor para estar nesse tempo, atravessar o vale com você, haverá um sorriso, uma alegria, porque os céus se abrem para aqueles que creem, mesmo debaixo de dificuldade. Irmãos, lá em Atos capítulo 16, você sabe da história, Atos 16, 25, Paulo e Silas estão presos, pronto para morrer. Mas o que aconteceu? O que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor. Será que em tempo de crise você pode adorar a Deus? Será que em tempo de pandemia você pode adorar a Deus? Será que mesmo a doença estando em você, o desemprego chegou na sua vida, será que você pode levantar a mão e levantar e falar glória a Deus, aleluia? Eu só quero ver o resultado disso. Eu quero ver. Irmãos, nós temos uma irmã na nossa igreja, o marido dela está aqui. Nós temos uma célula na casa dela. Cada dia que eu vou nessa célula, eu tenho saudade, principalmente dessa célula, lógico que tenho saudade de todas. Mas quando eu vou nessa célula, quanto eu vejo ela adorando ao Senhor, pela presença, ela está enferma. Ela tem uma enfermidade diagnosticada de uma maneira grave. Mas ela se alegra de uma maneira na célula, na igreja, no louvor, que eu fico impactado. É como Paulo e Silas na cadeia. A cadeia dela não é a prisão literal, mas é uma enfermidade. Mas ela não se sente assim. Por quê? Ela adora o Senhor. Ela sabe quem está com ela. Nós precisamos aprender esse princípio. Chamar Deus para estar conosco no meio da adversidade. Quando aprendemos isso, nós vamos conseguir passar por vales. Quando nós aprendemos isso, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Tomara a Deus que essas circunstâncias, dessa pandemia, dessa doença, dessa crise econômica, não cheguem na sua casa.
Mas a pergunta é, se chegar, quem é que vai estar com você? Você convidou ele para estar com você? Porque se você está bem, você sabe com quem você está, o resultado é de vitória, diga glória a Deus. Então nesses dias, em vez de ficar pensando, sempre orando, tentando sair do vale, sair do problema, sair do fogo, que tal se você começar a dizer assim, Senhor, se eu passar pelo fogo, se eu passar pelo vale, eu quero sentir a tua presença. O problema vai ser pequeno, perto da tua grandeza, perto da tua presença. Aleluia. Você se sentirá alegre, encorajado. Haverá esperança, porque você sabe quem está com você. Pastor, o senhor falou tanto disso. Tem alguém na palavra de Deus? Todos os homens de Deus testemunharam desta maneira. Mas eu quero testemunhar de algo poderoso. Você sabe a história de Daniel. Mas eu quero falar de um capítulo de Daniel, Daniel capítulo 3. Eu não tenho tempo de ler todos os versículos aqui com você. Eu vou ler alguns à medida que eu for falando. Mas Daniel capítulo 3, temos uma história de 3 jovens judeus. Eles estavam vivendo na Babilônia. O rei era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, naquele período, fez uma grande estátua de ouro de um deus pagão. A estátua tinha 30 metros de altura, aproximadamente. Eram alguns côncavos. E ele declarou que quando tocasse instrumentos, como harpa, sonoros, todas as pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. Mas 3 jovens desafiam o rei. Você conhece os 3 jovens? Esses são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens, eles continuam adorando ao Deus de Israel. E essa maneira deles fazerem, a maneira deles estarem, e eles estavam no governo do rei, junto com Daniel. E o rei chama, na presença dele, os 3 jovens, para que ele pudesse exortá-los. Vocês continuam adorando quando tocam a harpa, quando tocam a música, vocês não adoram a estátua, não adoram a esse rei, a qual eu proclamei, que se você não adorar, você vai ser jogado na fornalha acesa. Eles continuavam adorando. Esses 3 jovens foram chamados. E é interessante porque quando o rei falou isso para eles, eles falaram para o rei, ó rei, não estamos preocupados. Sabemos que o nosso Deus nos livrará. Olha a certeza, olha a convicção de quem está com ele. Olha a convicção de quem está com você, mesmo embaixo de luta, mesmo embaixo de crise. Você sabe o que o rei fez? A Bíblia diz que o rei ficou tão furioso, que ele mandou que os guardas acendessem a fornalha com a quantidade 7 vezes maior, mais quente. Uau! 7 vezes mais quente. É para que ninguém pudesse sobreviver. Pastor, por que Deus permitiu que o rei fizesse isso? Irmãos, quanto maior a pressão, maior o poder de Deus. Deus permitiu que a fornalha fosse 7 vezes mais, para que não pudesse ninguém um dia pensar, não, é porque o fogo não estava tão quente. Ele permitiu que o rei aquecesse mais a fornalha, para que a glória fosse totalmente dele. Totalmente dele. Pastor, Deus não poderia ter afastado eles da fornalha? Deus não poderia ter livrado eles da pandemia? Deus não poderia ter livrado eles do coronavírus? Estou trazendo para a tua realidade, a nossa realidade de hoje. Sim, mas veja, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que hoje ressuscita mortos. Será que Ele não poderia simplesmente tirar esses jovens de lá? Não esqueça, Ele fez questão de entrar junto. Ele falou, olha, eu vou estar junto com você, para que você possa testemunhar que eu nunca te abandonei. Eu sempre estive com você. Então, Deus não livra, às vezes, nós do fogo. Deus, às vezes, nos livra da circunstância. Mas Ele fala para você, com a convicção, você vai sair vivo. Você vai sair fortalecido. Deus não remove situações negativas. Na verdade, Ele usa dessas situações, dessas adversidades, para cumprir propósito. Veja, irmãos,
Às vezes você nunca vai conhecer o poder de Deus, a não ser que você seja lançado na fornalha. Não é, Carlos? Quando você está na fornalha, você fala, meu Deus, e agora? Quem é que está comigo? E ele se manifesta, eu estou com você. Você pensa que você está sozinho, os amigos te abandonam, a família te abandona. Às vezes nem a questão de abandono, está lá no leito do hospital, lá na UTI. O que está acontecendo? Tem alguém que não vai te abandonar. Sabe? Às vezes você tem uma enfermidade, você tem a possibilidade de ter essa enfermidade, mas como é que você vai declarar que o Jeová Rafa, o Deus que cura, te curou, se você nunca teve testemunho para dar? O Jeová Rafa, se a enfermidade chegar, ele vai estar com você e diga glória a Deus. Eu quero que você anote uma frase bem grande aí. Põe no seu Instagram, coloca no seu Facebook, coloca em todos os momentos que você colocar, mas nunca se esquece. Em vez de você ficar reclamando de estar, de participar da circunstância. Pastor, que frase é essa? Sem grandes testes, você não terá um grande testemunho. Vou repetir para você. Sem grande teste, você não terá um grande testemunho. Sem grandes batalhas, você não verá grandes vitórias. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Às vezes você vai passar pelo teste. Eu já passei por alguns. Eu quero declarar, as minhas vitórias foram muito maior do que a provação que eu tive que passar. Pelo problema que eu tive que passar. Aqueles jovens fizeram uma declaração de fé no capítulo 3 de Daniel, verso 17, que eu falo, uau, glória a Deus. Eu quero uma igreja assim, eu quero ser assim, eu quero jovens assim. Ele diz assim, se o nosso Deus, a quem adoramos, olha a palavra que os jovens usam, quiser. Uau. Você pode declarar isso, irmãos? Se o nosso Deus, a quem adoramos, a quem nós estamos sendo lançados nessa fornalha ardente, se Ele quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Aleluia. Mas eu fiquei mais impactado. Quando eles falaram isso aqui, eles estão falando assim, Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Quem sou eu para duvidar da soberania de Deus? Quem sou eu para querer ir contra a soberania de Deus? Irmãos, mas no verso 18 tem algo poderoso que só crente vencedor diz. E que deixa o diabo louco. Se o diabo fica louco mais do que ele é com essa frase aqui, você possa confessar isso. Eles disseram assim, mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Aleluia! O que é isso, pastor? Só existe um Deus. Hoje para nós é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Declare Ele na sua vida, glória a Deus. Então esse é o tipo de crente, ou esses são, porque são 3, que deixa o diabo louco. O diabo falou, o que eu vou fazer? Eles estão dentro da fornalha, estão passando pela crise, estão declarando que só há um Deus, só há um Deus, só há um Deus. E a soberania desse Deus é na vida deles. Quando você quiser e poder, diga, Pai, é nisso que eu acredito, é nisso que eu confio, é nessa esperança que eu tenho, que mesmo passando por tanta dificuldade, o Senhor estará comigo, o Senhor estará comigo. O rei mandou que os soldados amarrassem, presta atenção no que eu vou te falar, é uma grande revelação que você precisa ter. Você sabe que esses 3 jovens foram lançados, mas veja, vou te colocar alguns detalhes aqui, você que está em casa presta atenção. O rei mandou que os soldados amarrassem as mãos e os pés com cordas. A fornalha já estava 7 vezes mais quente. E o rei falou, amarra as mãos e amarra os pés. Para que quando eles fossem jogados para dentro da fornalha, literalmente o fogo já consumisse. Então quando eles foram jogados, aqui tem uma grande revelação. No outro dia, o rei chega, lá no capítulo 3, verso 24 e 25, fala assim, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Estavam amarrados, pela mão e pelos pés.
Mas olha o que o rei fala. Eu, porém, vejo 4 homens. Primeira revelação. Tinha mais uma pessoa com eles. O Senhor estava com eles. Mas veja o que ele fala. Agora eu vejo esses homens que andam passeando dentro do fogo. Como é que eles poderiam passear se eles estavam com os pés e as mãos amarradas? A única coisa que o fogo consumiu foi a corda. A única coisa que o fogo consumiu foi a corda. Pastor, o que tem essa corda? O que significa essa corda? São as prisões que às vezes você tem, circunstâncias que você tem para entrar no meio da luta, para entrar no meio da crise. Qual é a primeira? Medo. Às vezes a corda que está te prendendo é o medo, a ansiedade, a angústia, a incredulidade. Essa corda, às vezes está te prendendo e hoje você está com medo de ser jogado na fornalha. O Senhor permitiu que eles fossem amarrados, para que quando eles entrassem no meio da fornalha, a única coisa que pudesse ser queimada fosse a corda. Eu quero declarar que em tempo de crise, mesmo que você vai passar por ela, eu quero declarar, a corda tua já foi consumida. O teu medo, a tua angústia, a tua ansiedade já foi removida em nome de Jesus. Então essas cordas são as limitações que o diabo lança para nos prender. São representação do diabo, são problemas. Estou com medo, estou no leito. Está com medo, está amarrado. Você está amarrado. É a corda. Mas veja, quando eles foram lançados no fogo, a única coisa que o fogo consumiu foi a corda. Quando você sair dessa dificuldade, que você às vezes já está passando, ou que irá passar, você vai sair daí livre do medo, livre, consciente que você tem um Deus que estava com você, glória a Deus. Mas Deus estava lá. Ele viu 4 pessoas. Quem era o 4º homem da fornalha, irmãos? O próprio Senhor Jesus hoje para nós. O próprio Deus estava lá. Deus andou, caminhou com eles. E eles caminhavam no meio da fornalha ardente. Nossa fé sempre é baseada na palavra de Deus, amém, irmãos? Lá em Marcos capítulo 4, verso 35. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Você crê que a palavra de Deus é firme, eficaz para mudar, transformar a sua vida? Lá em Marcos eu ministrei sobre isso esses dias numa live. Marcos capítulo 4, verso 35, não vou ler o texto para você, só vou falar. Jesus entra num barco e fala, vamos para o outro lado, vamos passar para o outro lado. E essa passagem fala que no meio do caminho, houve uma tempestade. A tempestade, o Senhor não falou, olha, vamos até o meio do mar, nós vamos até o meio do caminho, nós vamos atravessar até o outro lado. Mas Ele não disse que haveria tempestade. Ele diz na palavra dele que nós teremos tempestades, aflições. E aqui Ele não cita, mas no meio da tempestade Ele está dormindo no fundo do barco. E os discípulos acordam Ele e falam, mestre, nós vamos morrer, será que você não está vendo a tempestade, a água está entrando aqui dentro? Veja, a palavra de Deus foi, passemos para o outro lado. Aqui uma convicção, que a nossa fé sempre tem que ser baseada no que Deus disse. No meio da tempestade, só podemos vencer o medo, só podemos vencer o pânico, se nós tivermos a clareza do que o Senhor tem dito a nosso respeito. Quem é você, de acordo com a palavra de Deus? Você é filho amado. Você é aquele que o Pai vai proteger. Você é o Pai que, sabendo que mesmo debaixo de tanta crise, de dificuldade, Ele não vai te abandonar. Jesus não disse que a viagem seria calma, seria fácil, mas Ele garantiu, nós vamos passar para o outro lado. Eu quero te dar uma palavra de fé. Você pode estar entrando numa crise, talvez você entrou nessa crise, mas você vai passar dessa crise. Você vai estar do outro lado. Por quê? Porque quem está com você no barco é Jesus. O 4º homem da fornalha era Deus. Quem é que está com os discípulos agora no meio da tempestade? É Jesus. Quem é que está no meio da tua tempestade? É o próprio Deus.
Experimente da presença de Deus, experimente passar por isso. O Salmo 23, 4, quando Davi falou, ele falou, olha, porque tu estás comigo, essa é a certeza que eu tenho. Eu quero declarar para cada um de vocês que estão aqui, se você tem angústia, tem medo, o fogo vai consumir a corda. O fogo vai consumir o teu medo. E você vai sair declarando, porque tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. Lá em Mateus 18, verso 20, Jesus falou isso. Olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A sua casa tem orado nesses dias. Tem clamado por Ele. 2 ou mais, ali Ele está. Diga glória a Deus. Ele também disse em Mateus 28, 20, eis que estou convosco, de vez em quando. Só em tempo que não tiver crise. A palavra de Deus, que é viva, transformadora, renovadora, diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Que os discípulos não entenderam? Porque os discípulos não entenderam que o Deus que libertou, o Deus que curou os enfermos, Ele poderia dar ordens à tempestade. Eles ficaram amedrontados, era uma coisa nova para eles. Às vezes para você a coisa nova é o vírus. A coisa nova é ficar desempregado. Você nunca experimentou de ficar desempregado. Talvez uma coisa nova, você fala, sabe que Jesus pode? Enquanto a tempestade mostrava a sua fúria para os seus discípulos, Jesus estava dormindo. É um sinal daquele que descansa, aquele que sabe que tudo está no controle dele. Eu quero declarar para a sua vida, entre no descanso de Deus. Os discípulos deveriam saber disso, mas era algo novo. Por que era algo novo, pastor? Porque a palavra de Deus diz. Quando você vai no original da Bíblia, você procura saber o original no hebraico, da onde é o significado. E a palavra de Deus que o Senhor usou para curar os enfermos, para expulsar demônios, é a mesma que Ele usou para mandar cessar o vento. Então se eu falo, demônio, sai, cesse agora, sai desse corpo, é a mesma coisa que eu falar para a tempestade, cesse agora. É um espírito maligno, é obra do diabo. E isso você tem que ter como revelação, porque essas tempestades que são ações do diabo, elas podem estar atentando a sua casa agora. Ela pode estar entrando na sua casa agora. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Os discípulos não entenderam que quando ele libertou, a palavra no original era a mesma para cessar a tempestade. Por isso eles ficaram com medo. Às vezes eu quero te dar alguns exemplos de algumas coisas que podem estar acontecendo na sua casa, na sua vida hoje. Coisas simples, às vezes natural, mas que tem ação do diabo, tem ação do espírito maligno. Às vezes você, profissionalmente, às vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu relacionamento, você não vai mais, você não avança. Tem coisas que estão te levando para trás. Você percebe que em vez de você crescer, em vez de você prosperar, você está retroagindo. Você está andando para trás. O que é isso? É um espírito maligno. O que mais, pastor? Às vezes, você é capacitado, você estudou, você é uma pessoa para ter sucesso nas áreas da sua vida, mas não está sendo. Não está te dando, não estão te dando uma condição, uma posição. Por quê? Às vezes tem espíritos malignos te resistindo. Às vezes é um problema reincidente. Sabe aquela coisa que sempre está acontecendo na sua vida? Problema sempre, às vezes é falta de dinheiro, às vezes é um pecado. Quero dizer para você, você tem que entender, é um espírito maligno. Às vezes surge um ódio repentino pelo marido, pela esposa. Não precisa falar não, tá? Mas veja, quem é que levanta esse sentimento da sua casa? É o diabo. Você passa a ter ódio do seu marido, passa a ter ódio da sua esposa. Misericórdia. Mas veja, esse sentimento é o mesmo espírito maligno. Às vezes, você tem um filho, você é um jovem brilhante, estudioso, mas você não consegue prosperar, você não consegue passar em concursos. Pessoas, literalmente, que são menos capacitadas que você, estão sendo aprovados, e você não.
O que é isso? Tem alguém que está te resistindo. É um espírito maligno. Sabe quando a pessoa que normalmente é feliz, alegre, tipo o pastor Neide, acorda às 6 horas da manhã. Se você olhar para a Neide e ver ela triste, não estou dizendo por uma circunstância, mas sem motivo, sem justificativa, o que é isso? Tem um espírito maligno que está resistindo à alegria dela, que é natural dela. E é natural daqueles que creem, que têm a paz do Senhor. Às vezes sempre você tem um filho que sempre foi obediente. De repente o seu filho torna-se desobediente. É um espírito maligno. Quando você é escravizado por um hábito que não consegue mais ter controle dele, é um espírito maligno. Eu quero encerrar com isso. Não se iluda, irmãos. As tempestades são produzidas pelos espíritos que atuam nos ares. Eles estão aos nossos derredores aqui, ou ao nosso derredor. Você e eu, você que está na nossa casa, nós temos autoridade para amordaçar o vento e calar o mar, assim como temos para calar a voz do diabo em áreas dessas que eu citei aqui, na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, eu quero que você se coloque de pé, os irmãos do louvor subam até aqui. Eu quero encerrar orando, declarando, na sua vida, na sua casa. Convide o Senhor, esse momento eu quero desafiar você. Pastor, eu não quero passar por isso. Eu quero continuar orando para me livrar. Amém, irmão? Continue orando sim, nós vamos proclamar isso. Eu não quero trazer apenas uma palavra de bom ânimo para você, pelo contrário. Eu quero declarar que você tem que ter uma convicção na tua fé, que mesmo debaixo de tempestade, mesmo debaixo de fatos que você está vendo aí que são terríveis na sua vida, você convida o Senhor e Ele vai estar com você lá. E você vai passar. Então, em momentos de crise, nós devemos chamar o Senhor para estar conosco. Você quer colocar sua fé, sua confiança no Senhor? Quer crer profundamente que debaixo da tempestade, debaixo da crise, debaixo da fornalha, Ele vai estar com você. Jesus está nos dizendo para viver pela fé e não pelo medo. No meio da tempestade, você e eu vamos experimentar o milagre. Por quê? Porque Ele está no teu barco. Ele está na fornalha. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele está no leito do hospital. Ele está aí na sua casa agora. Eu quero declarar isso. Não tema os ventos do mal, nem o mar da morte, nem o fogo da fornalha, pois o Senhor da vida tem o controle de tudo. Diga glória a Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar para que o Senhor alcance aqueles que estão nos ouvindo. Pai, a nossa oração sempre é: Senhor, nos livra do mal, nos livra da doença, nos livra da fornalha, nos livra da tempestade. Mas hoje a nossa oração é: Senhor, entra, Senhor, na nossa tempestade. Entra, Senhor, na fornalha, seja o quarto homem. Senhor, seja aquele no leito do hospital, seja comigo. Se essa peste chegar à minha casa, o Senhor é comigo. Se o desemprego chegar na minha casa, o Senhor é comigo. Se a minha empresa fechar, o Senhor é comigo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Eu quero declarar que a vitória onde o Senhor está. Eu quero declarar a vitória onde o Senhor se manifesta. Hoje eu quero declarar que os feitos do Senhor, a glória do Senhor manifestará na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa igreja. Eu queria que nós adorássemos ao Senhor, crendo, chamando Ele. Vem, Senhor Jesus, faça parte, Senhor, da minha crise, das minhas dificuldades. Tem autoridade no nome de Jesus, para no meio da crise, no meio dos problemas, você dá ordens ao diabo e falar: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família nesses dias. Mas em tempo de tempestade, seja como Jesus, dorme,
quê, pastor? Porque as cordas que te amarraram até hoje, do teu medo, da tua angústia, da tua incredulidade, o fogo da fornalha já queimou, já levou. Hoje você é livre desse medo, livre. Toda resistência contra passar, estar numa crise, o Senhor tira de você agora, em nome de Jesus. Onde você está, levante, vamos adorar o Senhor. Nesta noite eu quero declarar que o Senhor é conosco, guardando, abençoando, em nome de Jesus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
Nós confiamos nele, na força dele. Nós cremos que ele nos amou primeiro e esse amor foi derramado sobre nós para nos guardar, para nos proteger. Mesmo diante da crise, mesmo diante da luta, nós não seremos abalados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós não seremos abalados. A vitória vai vir em meio à tribulação, em meio à guerra. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Hoje, nós estamos encerrando. Hoje é dia 26 de abril. Normalmente, quando nós encerramos o nosso curso, nosso culto, nós cantamos parabéns para os aniversariantes. E hoje, em especial, é aniversário de um irmão. Nós não podemos cantar juntos, mas com certeza ele vai estar celebrando aí na sua casa, celebrando aí com a sua família. Mas nós queremos, vamos cantar parabéns, vamos abençoá-lo. Nós estamos falando do nosso irmão Jorge, aleluia. Hoje é aniversário do Jorge, aleluia. Eu queria que nós orássemos pelo Jorge. Ele está na casa dele, está com a família dele. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Declaramos que ele é amado do Senhor, ele é bendito do Senhor. Declaramos que onde ele coloca as suas mãos prospera. Onde ele coloca os seus pés, o Senhor dará a ele como herança do Senhor. Ele é guardado, Senhor, no seu ir e no seu vir. Ele é bendito, Senhor, na sua casa, na sua família, guardando o seu casamento, guardando todas as áreas da sua vida. Faz prosperar os seus caminhos. Cumpre o seu propósito ministerial na vida dele. Honra, Senhor, a cada dia, a cada tempo da vida dele. Em nome de Jesus. Seja amado, abençoado pela igreja, pela sua casa. Em nome de Jesus. E o parabéns. Parabéns. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Abraço online, recebe aí o nosso beijo, o nosso carinho da sua igreja em nome de Jesus. Fazendo isso, abraça espiritualmente os 300 da sua direita, os 300 da sua esquerda. Declara semana de bênção, semana de vitória, mesmo diante da crise, mesmo no meio da circunstância, o Senhor é conosco. Aleluia! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Aleluias.